Boa noite. Vou hoje dar uma informação a respeito das atividades que começaram ontem, que geraram muito desconforto, muita dúvida. Sejam todos bem-vindos. Oi, Grace. Oi, Ju. Tudo bem? Lícia, Fernanda. Oi, Saúde Fitness. Hoje nós vamos dar uma reforçada aqui sobre os contratempos que tivemos ontem em relação aí à aula da imunidade. Até estava pensando e eu vou me propor a reformular aqui aquela aula para a gente fazer via Instagram, para auxiliar vocês. Eu sei que é uma informação muito importante, né? Ficar com a imunidade forte aí, com certeza vai ser bom. Oi, Lani, tudo bem? Tem Lani 1 e Lani 2 aqui, né? Lani Mascarenhas e tem a Lani, underline Oliveira, underline não, é isso mesmo, underline. Val Barcelos, Iane, sejam todos muito bem-vindos. Seus bonitos, vou avançar aqui, como essa live vai ficar gravada, então eu vou direto ao ponto, para que quem assistir depois tenha condições de entender a linha de raciocínio que nós vamos seguir aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço de antemão aí pela confiança, por todos aqueles que já conseguiram fazer aí todos os processos que queriam. De antemão eu quero pedir perdão aí pelos contratempos de ontem. Nós descobrimos que houve uma falha técnica na assistência aí das atividades de marketing da própria estrutura da Hotmart. E a gente ficou feliz, por um lado, que a gente conseguiu aí, na medida do possível, fazer o nosso melhor, obviamente, mas muitos aí gostariam de ter assistido a aula presencial e não tiveram essas condições. Lembrando que de todos, aproximadamente 2.000 pessoas fizeram aí o seu primeiro cadastro, porém, em torno de 1.500, um pouco mais de 1.500 pessoas confirmaram a sua presença na aula. Então, elas entraram no e-mail e confirmaram presença. Todas essas pouco mais de 1.500 pessoas receberam aí a aula novamente no seu e-mail. Se por um acaso você ainda não recebeu e fez essa confirmação, vai lá no spam, vai no lixo eletrônico, com certeza essa aula está lá. Se você não deu o segundo passo de confirmar a sua presença na aula, obviamente que essa aula não tem condições de ir para você, porque as estruturas essas estruturas técnicas, elas trabalham com um sistema inteligente, em que ela capta o seu e-mail e sai distribuindo depois de uma forma ordenada. Se um recebeu, todos recebem, tá? Então é importante que vocês entendam isso, tá? Aline, eu peguei a aula ontem pela metade. Ok, Lani, perfeito, e já recebeu no seu e-mail. Já que você assistiu aí pela metade, todos que fizeram os cadastros têm condições de assistir aí desde o começo novamente, porque já está no e-mail de vocês, tá bom? Seus bonitos, eu sei que em algum momento vocês vão fazer algumas perguntas, tá? Então, de antemão aqui, eu quero... Oi, Bruno, tudo bem? Bruno Ferreira tá lá fora. Lani Salles, tem uma galerinha aqui animada. E eu quero muito de antemão aqui, como eu já pedi, né? Desculpa para vocês por conta dos contratempos. Eu aprendi algumas lições importantes. Assim que eu saí da live de ontem, eu não sabia que o pessoal estava perguntando algumas coisas na última postagem, né? Então a gente encontrou ali em torno de 200 e poucos comentários e houve pessoas dizendo assim, estou decepcionada. Então assim, eu achei impactante aquilo, interessante, porque a gente criou expectativas em vocês, eu também tinha as minhas expectativas e eu aprendi uma coisa. Eu aprendi algo muito importante, que existem coisas que nós não temos controle, outras nós temos, e as nossas emoções fazem toda a diferença. E uma lição que eu quero trocar aqui com vocês, que espero que vocês levem para a vida toda. Se nós somos capazes de ficar decepcionados com uma situação como essa, pequena, aparente, obviamente, né? A gente respeita também aí todo o planejamento que você fez para estar naquela aula, mas quando a gente, diante de uma situação, a gente falta empatia, né? A gente demonstra esse alimento de sentimentos nocivos, eu tenho certeza que isso é repetido em várias ações da vida. Tá? Então é importante a gente entender o que te decepciona, o que é capaz de você perceber aí de comportamento e sentimento que pode te sabotar em outras situações.
tá? É necessário, recebi muitas mensagens de carinho, de acolhimento e de pessoas que disseram o quanto a aula foi boa, aqueles que puderam participar, conseguimos aí em torno de 500 pessoas ali, não simultaneamente, mas as primeiras aí que puderam assistir foi em torno de 300, então assim, deu certo, mas tivemos alguns percalços na vida. Outra lição, e essa é a primordial, eu tenho certeza que a única coisa que não falha nessa vida, a única pessoa que não falha é Deus. O resto a gente está passível disso, né? Nós precisamos entender que diante de tudo que nós estamos vivenciando, nós precisamos ser mais leves conosco mesmo. E até porque quando eu imagino que muitos de vocês nos procuraram aí em relação ao processo da maratona, eu digo o seguinte, que a sua reação, a como você reage aos momentos desafiadores da vida, até tem uma aula dentro da plataforma, né, que eu costumo dizer, tem uma citação muito importante que diz assim, que as provações, elas são obreiras de Deus. Não que Deus coloque nenhum problema na nossa vida, mas se eles acontecem, como é que nós reagimos diante deles? Gente, quando a gente fala de desafios de alimentação, essa maratona que vocês estão aí entrando, que vocês estão se cadastrando, ela é tão importante para também trabalhar o autoconhecimento. Quando você se perceber ali querendo comer um alimento em que não faz parte de um protocolo, como é que você vai reagir? Como é que você vai se posicionar? Você vai simplesmente abandonar, jogar tudo por alto porque não faz parte daquilo que você estava esperando? Então pense o seguinte, eu vou trabalhar aqui com vocês alguns pontos importantes, nós vamos entrar para as orientações de como vai acontecer aí os protocolos, tá? O protocolo da restauração orgânica, eu vou ser assim bem transparente aqui com vocês, não vou ultrapassar aí das 7 horas da noite, porque aqui em São Paulo nós já temos... estamos acontecendo aí a Semana Santa, né? Para quem não conhece, nós como adventistas do 7º dia entendemos que essa semana é uma semana muito importante, uma semana que trabalha a libertação, o papel de Cristo por nós na cruz, tá? Então, avançando aqui, dentro de tudo que nós vamos, que eu preciso informar para vocês, é que as inscrições, o link já está na bio, eu vou compartilhar aqui deixa eu verificar só se eu consigo essa informação. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha aqui, tá muito grande, mas lá no link da minha bio, lá nessa informação aqui, eu consigo já fazer a inscrição aí parcelado em até 12 vezes com os juros da operadora, tá? É só clicar nesse link aqui que você tem informações importantes, tá? Deixa eu só parar de compartilhar. E aqui outro detalhe importante antes de nós avançarmos. Aqui não vai dar para eu compartilhar com vocês, mas eu quero só que vocês entendam aí que já dá para vocês avançarem nas inscrições. O pessoal que estava na aula online hoje ou recebeu até hoje 7h49 da manhã, nós temos aí o controle dos disparos dos e-mails, tá? Foram para os 1.000 e tralalá, mais de 1.500 e-mails distribuídos hoje de manhã para todos aqueles inscritos receberam a aula, tá? Então, até meio-dia, todos aqueles que assistiram perceberam aí os benefícios do desconto à vista, que foram de 10%, conseguiram fazer as suas inscrições. Pós meio-dia, foi gerado um novo link para que você pudesse ter a possibilidade de fazer aí as inscrições parceladas, tá? Sem os 10% de desconto e com cada parcela que você faz, você assume os juros aí da operadora, que tá tudo certo, que sai aí menos de R$50, ou seja, pelo menos 2 lanches do Mac, você aí não vai comprar, obviamente, né? E você vai conseguir fazer algumas outras interações importantes aí na sua mudança do estilo de vida, tá bom? Pessoal, pode fazer as perguntas que daqui a pouquinho eu respondo. Se vocês quiserem esperar mais um pouquinho, tudo bem. As inscrições acontecerão até dia 6/4 agora, terça-feira que vem, às 11h59 da noite. Então, dá tempo de você se programar, dá tempo de você indicar para outras pessoas, porque é um processo muito profundo, tá? Outro detalhe aqui que eu preciso reforçar com vocês
pessoas que realmente não seriam aconselháveis que fizessem a restauração orgânica. São alguns protocolos, lembrando que vocês vão ter aí algumas etapas de restauração, de limpezas profundas do seu organismo, nas quais, aos 6 primeiros dias, vocês vão passar por 2 dias aí com a ingestão de chás, tá? Sem ingestão de alimentos, sem ingestão de calorias propriamente dito. Terceiro e quarto dia vão ingerir aí sucos, existem os protocolos dos horários e as recomendações destas frutas. Quinto e sexto dia vai utilizar as frutas direcionadas com as suas classificações importantes. Passou disso, no 7º dia em diante, vocês já entram com uma alimentação variada, porém crua. Quando eu falo crua, gente, não é sushi, tá? Para vocês entenderem que o cru é voltado para os alimentos, aí, fontes de vitaminas e minerais e nutrientes importantes para a restauração do seu corpo, voltados para frutas, legumes, verduras, cereais, germinados nas suas grandes categorias, onde você recebe aí todas as instruções de como germinar, todas as etapas. Então, dentro do processo, você recebe esmiuçado e todos os detalhes aí para que você avance, tá bom? Deixa eu verificar aqui só uma coisinha que eu acho que tem muita letrinha aqui. Eu não sei. Alguém sabe me dizer como que eu diminuo aqui a parte dos comentários? Porque a gente vai aprendendo, né? Tecnologia é assim mesmo. E outro detalhe, se eu não conseguir aqui, eu vou avançando assim mesmo. Então, o protocolo, ele passa por essas etapas. Vocês vão ter uma vermifugação num dos andamentos aí do processo, limpezas intestinais, e vai envolver aí algumas etapas importantes para que o seu corpo ajuste. Então, por exemplo, existem pessoas que querem emagrecer, outras que querem apenas mudar o seu estilo de vida, outras que querem tratar patologias. Esse processo, ele serve para todo mundo. Então, alguns ajustes são feitos, inclusive aí nas aulas ao vivo que acontecem, são 10 aulas ao vivo. Muitas pessoas de fora do país já adquiriram esse processo, então muitos não assistirão todas as aulas ao vivo, mas algumas nós disponibilizaremos também ao vivo aos domingos. Então nós estamos mesclando. Todas as aulas ficam gravadas dentro da plataforma, então assim que o Thiago faz a edição desses vídeos, ele volta, joga já para a plataforma. Porém, aquelas pessoas que estão fora do país, para elas não se sentirem desprivilegiadas, nós fazemos alguns encontros aí também aos domingos pela manhã para facilitar a nossa compreensão. Vocês têm aí o suporte via plataforma também, onde vocês escrevem abaixo de cada aula assistida, cada dúvida suprida que vocês possam vir a ter, vocês escrevem ali e eu respondo vocês como profissional. E depois também vocês terão acesso ao grupo do Telegram, tá? Esse Telegram, em alguns momentos ele fica aberto, é semelhantemente ao grupo de WhatsApp, porém muito melhor, e vocês recebem essas informações ali dentro. Se for preciso a gente dar alguma atualização, trazer alguma informação acrescidas aí, uma informação extra importante, vocês recebem via Telegram. Lembrando que se você fez uma compra, um acesso, vocês terão um único acesso na plataforma, um único acesso no Telegram. Então não adianta você comprar aí uma plataforma e toda a família querer participar dentro do grupo do Telegram. É impossível. Dentro da plataforma é impossível isso acontecer, mas a sua família que mora com você pode vivenciar algumas experiências importantes com toda certeza, tá bom? Então assim, é o benefício para a família toda, benefício para a família toda. Gente, quando a gente pensa num valor aí de menos de R$50 por mês, o que você compra com R$50 hoje? Eu falo isso, gente, com muita empatia, porque eu fui da época de que comia arroz e feijão quando tinha, às vezes tinha feijão e ovo, às vezes tinha arroz e ovo, às vezes tinha nada quase. E a gente vivenciou experiências de escassez, porém não passávamos fome, e a gente entende que o mundo está num momento aí delicado e que a gente precisa entender isso. E por isso facilitamos esse processo aí. Mas lembrando que hoje com R$50, eu perguntei para minha tia hoje, eu falei assim, tia, quanto tá o quilo de carne que você costuma consumir aí com mais frequência? Ela falou assim, filha, em torno de R$40 1 quilo. Então, se você vai comprar 1 quilo para fazer um bife, aí não sei quantos bifes, no máximo 5 bifes deve dar, né? Então,
realmente é algo que vale a pena e é uma transformação, é um autoconhecimento, é muito mais profundo do que comida apenas. É você se autodescobrindo, é enfrentando os desafios, é se colocando numa vulnerabilidade de entender que em algum momento você vai precisar exercer o poder da vontade. Vocês sabiam que esses processos são tão importantes porque tem pessoas que, diante da vontade, elas renunciam aí aos seus prazeres para avançar. Elas sabem, elas têm o foco bem direcionado e conseguem alcançar profundamente esses resultados, tá? Outro detalhe, pacientes que não têm porções do intestino, tá? Então aqui eu me refiro a pessoas talvez que tenham doença de Crohn, por exemplo, e fizeram aí uma ressecção dessa porção intestinal e realmente tem a supervisão de um médico, de um profissional, talvez de um gastro, que já pede para você ter algum tipo de supervisão alimentar diferente. Eu sugiro que você não adentre dentro desse processo, porque a nossa base alimentar é a alimentação fonte de fibras, tá? Com bastante vegetais e o germinado sempre na forma crua. Qual é a base dessa alimentação crua e por que ela é tão importante? Seus lindos, olha que importante. O nosso processo digestivo, ele acontece aí em algumas etapas no corpo. Ele começa na boca, termina lá no ânus. Quando você analisa a anatomia e a fisiologia do seu corpo, nós fomos feitos assim muito inteligentemente. Quando você coloca um alimento cozido na boca momentaneamente, o seu esfíncter piloro, que é a porção entre o estômago e o intestino, ele se fecha. Então quer dizer o seguinte, que a digestão do alimento cozido, ele acontece primariamente no estômago. Se você consome primeiro o alimento cozido, você está mastigando ali, esse esfíncter ainda está aberto, quer dizer que o processo da digestão vai ser menos danoso, vai desgastar menos o seu corpo e essa digestão ela vai ter ação completa no intestino, fazendo com que, diante de tantas patologias, eu espero que vocês tenham assistido e dá uma curtidinha, comenta também nos vídeos para ver se aquilo realmente alcançou a tua percepção. No vídeo da Dona Antônia que eu postei hoje. Gente, foi um processo intenso que ela vivenciou. Ela trabalha em roça, com vários problemas, patologias, depressão, artrite, fibromialgia, neuroma de Morton. Tem tanta coisa, neuroma de Norton. São algumas patologias muito agressivas e ela foi liberada pelos médicos sem remédios, liberada de todas essas patologias. Ela recebeu alta, gente. Olha que coisa mais linda isso. Então, todos vocês têm condições de avançar recuperando também patologias muito sérias. Por isso que eu quero fazer um link com a forma da alimentação. Quando você entra com essa alimentação crua, o que o seu cérebro faz? Ele direciona a energia que ele tem para recuperar a saúde, ao invés dele direcionar essa energia para a questão digestiva. Então o seu corpo ele tem menos sobrecarga, você coloca menos volume energético, menos volume de calorias e o seu corpo responde muito melhor, tá bom? Então olha só, tô vendo aqui que tem gente comentando. Vou respondendo algumas perguntas, tá? Eu sou totalmente desfocada, mas vou participar. Nanda, pensando nessa sua fala importante, vocês vão perceber que dentro da plataforma nós elaboramos, e primeiro, essa plataforma constantemente ela está em atualização para acrescentar mais novidades, mais informações embasadas para vocês, para que vocês consigam ter a mudança do estilo de vida. Essa plataforma não é só para desintoxicação, é literalmente uma reeducação alimentar. Então quem é desfocado vai ter
lá PDFs, você vai poder imprimir, colocar na sua geladeira, no seu computador, no seu banheiro, aonde for necessário, para você entender aí as rotinas. E vai ter um aplicativo, a Hotmart libera o acesso para baixar num aplicativo no seu celular. Então você tá com pressa e tá no trabalho, tá na rua e precisa saber o que vai acontecer nas próximas etapas. Se você estiver no ônibus, no carro, em algum lugar, você consegue ir ouvindo as aulas. São aulas curtas, algumas um pouco mais compridinhas, mas todas elas ensinando processos fisiológicos e te dando aí um embasamento daquilo que você precisa, tá? Então é importante entender, quem é desfocado, quem é desorganizado, você vai aprender a se organizar com o PDF, e as nossas aulas a gente dá essa situada em você, porque é um processo de muita responsabilidade, depende de realmente você ter clareza daquilo que você quer, né? Então olha só, vou fazer a maratona, mas não quero emagrecer. A Dina, é isso mesmo, a Dinália Costa, deve ser isso. Me corrige depois se eu estiver errada. O processo do emagrecimento nos primeiros dias acontece um pouco mais, porque a gente diminui um pouco aí da ingestão dessas energias calóricas, mas vocês podem fazer ajustes, tomar um pouco mais de suco e fazer alguns acréscimos. Existem algumas possibilidades, isso para pessoas que são muito magras e que não têm patologias assim muito expressivas. A gente recomenda até fazer uma sopa branda. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês ao longo do processo da própria maratona, ou fazer a ingestão aí de algumas outras substâncias importantes, e no dia da dieta crua vocês podem acrescentar ou mais uma refeição ou fazer ajustes. A gente vai avisar isso daí também, tá? Para que vocês consigam se ajustar, ter objetivos de saúde primariamente e depois pensando na estética, tá? O acesso à plataforma é com tempo limitado. Vocês terão 6 meses de acesso à plataforma. Porém, no dia 16/4 já, na semana, daqui 2 semanas, vamos ter o primeiro dia da restauração orgânica. O primeiro dia de chás, o primeiro dia de líquidos acontece numa sexta-feira. Então você recebe previamente, antecipadamente, lista de compras, recebem os PDFs, as sugestões de compras, o que você deve se programar. Tem ali os módulos que são liberados para vocês gradativamente. Então existe o módulo 1, módulo 2, pensando em como vocês vão se preparar. Então é o preparo para detox prévia, o que deve ser evitado na semana antecedente da detox, como que vocês vão avançar antes, durante e depois também dos 40 dias. Então eu disponibilizo para vocês aí cardápios sugestivos, informações importantes, receitas, tratamentos que serão muito eficazes para você e para toda a sua família. Não duvide disso. Também sou magra, na verdade preciso ganhar peso, não posso perder, tá? Ninguém quer perder nada, né? Todo mundo quer ganhar, obviamente, mas na medida do possível a gente vai fazendo alguns ajustes, tá, Patrícia? Tá? Então esses ajustes existem. Lembrando que se vocês têm algumas patologias, o foco a gente vai dar sempre na recuperação desse estado de saúde do seu corpo, para posteriormente a gente trabalhar aí a questão do ganho de peso, que está relacionado ao nível de atividade física que você faz e a ingestão de alimentos, e também com a noite de sono bem dormida, tá? 6 meses de acesso, muito bem. Quero participar. Creio que tenho o vício de um doce, fico muito nervosa e outras vezes sem açúcar. Vou conseguir vencer o vício sem sofrer. Olha só, eu acredito, tem uma frase que diz assim, ó, sem ônus não há bônus, né? A gente precisa realmente passar por alguns desafios, porque se fosse tão fácil, todo mundo não teria problema mais, mas vocês vão perceber que é plenamente possível. Nós temos vivenciado experiências de pessoas que pagaram o preço. Gente, eu fico imaginando, é difícil você parar uma pessoa determinada. Agora, pessoas que não sabem aonde querem chegar, aonde querem avançar, elas não conseguem, porque elas não têm claro o percurso. E a gente está aqui para realmente trazer essa clareza. Eu digo que tem pessoas dentro das plataformas, né, dentro dos momentos de assistência que nós damos, que vão vivenciar os seus altos e baixos. O que seriam isso? Nutri do céu. Enfiei o pé na jaca, e agora? Se enfiou o pé na jaca, o que você vai fazer? Vai avançar. Tem gente que enfia o pé na jaca e desiste.
Tem gente que desiste fácil das coisas. Eu já fui um tipo de pessoas que desistia fácil dos meus sonhos. Ontem bateu uma aflição quando não estava dando certo. Eu sabendo que mais de 1.500 pessoas tinham feito as inscrições e eu estava lá numa live e aparecia 4 pessoas. Eu falei, Jesus do céu, o que eu vou fazer? Clamei a Deus, eu falei, tá tudo certo, vou avançar nessa aula, todo mundo vai responder, vai receber. Se a gente desiste nos primeiros obstáculos, a gente não alcança resultados. Gente, se vocês soubessem, eu não queria falar isso aqui agora, talvez tenha familiares, mas há alguns anos atrás, eu tenho 35 anos hoje, vou fazer 36 em julho. Quando eu era bem pequenininha, a gente teve algumas questões, eu como filha não sabia, mas eu fiquei sabendo através da minha mãe que um dia alguém proferiu uma maldição sobre mim, dizendo que eu viveria da prostituição. Eu fico tão feliz que Deus tem coisas tão maravilhosas. Hoje eu vivo de amar as pessoas, de ajudar as pessoas a se tornarem pessoas muito mais saudáveis e muito melhores. Sabe por quê? Porque aquilo que as pessoas dizem, que acreditam, aquilo que elas vivenciam das suas experiências, não precisa ser a experiência do outro. Quem governa a minha vida é Deus, quem governa a vida é Deus também. Então se desafiem, vivam essas experiências tão necessárias. Alguém fez uma solicitação para mim aqui, eu não consigo te acessar na aula, tá? Eu acho que foi a Flávia Moreira. Olha só, será que eu vou encontrar tudo aqui na Bélgica? Vai sim, Grace, existem as alternativas necessárias. Então, por exemplo, os chás, vocês têm em torno aí de 5 tipos de chás, ou 6 aproximadamente, que vocês podem fazer como substitutos. Vocês têm uma fruta que aqui no Brasil dá para usar, por exemplo, aí você falou que não tem mamão, né? Que você estava com muita vontade de comer mamão e não tem. O que você vai fazer? Vai utilizar as outras que são passíveis de serem utilizadas e que caibam no bolso de vocês também, tá? Então fiquem tranquilos, a oferta daqui de frutas é diferente, vocês vão consumir as frutas que dá para vocês consumirem na medida do possível. Ângela, o valor do curso hoje, de um tratamento, do estilo de vida que você vai passar a ter daqui para frente é apenas R$497 e pode ser dividido em até 12 vezes, tá? Então, lembrando que ao parcelar, vocês assumem aí as taxas do cartão de crédito, mas vai dar toda ela, se você fizer por 12 vezes, você vai pagar menos de R$50 por mês, é super acessível na medida do possível. Não peguei o início, mas quando tem a maratona, dia 16/4 começa o primeiro dia, tá? Então se programem, mas dentro da maratona vocês vão ter todas as informações e essa live vai ficar gravada para vocês terem acesso a algumas informações. Seus bonitos, alguém tem alguma pergunta importante? Ah, Aline, você ajuda na substituição de ingredientes? A Lide Cruz perguntou aqui, auxilio sim, e vocês vão receber aí cardápios sugestivos, tanto na dieta crua, são sempre sugestivos, porque eu não posso falar assim para você, olha, come couve. Utiliza nesse suco aqui, utiliza morango, que tem lugar que o morango o olho tá caro. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão entender a lógica de como montar certos tipos de preparações para facilitar a vida de vocês. Gente, eu atendi no ano passado uma pessoa de uma das regiões que nós estávamos atuando lá em Suzano, uma região muito carente. E eu atendia via grupo de WhatsApp, e esse grupo de WhatsApp me mandava foto do prato, e eu olhava, algumas pessoas mandavam pratos elaboradíssimos, e essa pessoa me mandava um prato tão simples, ela ficava até constrangida de mandar a sua foto, mas ela fazia todos os esforços, ela fazia o melhor que ela podia com o melhor que ela tinha. Assim que você vai avançar, porque Deus considera os seus esforços. Deus ele preza. Olha só, eu fico fascinada quando a gente entende como Jesus curava as pessoas. Ele curava primeiro as pessoas que criam. Você precisa crer primeiro, você precisa crer que dá certo. Se você já entrar dentro de um processo sabendo que vai dar errado, vai dar errado, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 23:7, que diz assim, ó, assim como pensa sua mente, assim o é. Se você pensa que vai dar errado do primeiro dia. Se você sabe que vai dar certo, porque as nossas emoções têm a capacidade de nos impulsionar para alcançar os objetivos. Tá claro isso daqui, seus bonitos? Se dá claro, você dá um coraçãozinho aí para eu entender que você tá comigo, tá? Olha só. Estou em pós-parto e amamentando.
Giuliane, né? Juliane, eu sugeria que você esperasse mais um pouco para as próximas maratonas, tá? Até para que você, nesse momento você vai estar concentrada na amamentação, já tem aí a questão da amamentação que você gasta muita energia, tá? Então é importante que você se programe aí para as próximas vezes, né? Vivencie essa experiência com mais liberdade. Por quê? Você vai viver 2 dias de chás, o seu bebezinho precisa de energia. A gente não pode permitir com que você tenha o risco de diminuir o leite do seu bebezinho, tá bom? Então aguenta mais um pouquinho que depois a gente atende você com carinho nas próximas que vão haver, tá? Fico preocupada em relação aos custos, pois meu orçamento é bem apertado. Flávia Moreira Lindona, fica tranquila. Vocês vão perceber que vocês vão utilizar frutas, vão utilizar legumes, verduras. Quando a gente fala de castanhas, as pessoas se assustam. Mas se você for pegar hoje R$40, que é o valor que as pessoas compram 1 quilo de carne, por exemplo, você vai comprar aí pelo menos 1 quilo de amêndoas. Você vai usar uma porçãozinha pequena por dia. Se você quiser comprar outro tipo de castanha, você vai consumir aí e vai mesclando. Ali você vai poder fazer leites com os resíduos do próprio leite de amêndoas, vai fazer algumas outras preparações que tem receitinha super deliciosa dentro da plataforma, tá? Então é importante vocês pensarem assim, vou fazer o meu melhor. Dá para comprar uma aveia que dá energia, ajuda a formar os músculos? Opa, dá. É em torno de R$2, R$3 o quilo, ou, sei lá, um pacotinho. Então é importante vocês entenderem que é muito prático na medida do possível. Agora, se você quiser fazer algo muito sofisticado, aí dá uma encarecida. Mas não precisa. A gente vai entender que tudo quanto mais simples e natural possível, melhor vai ser. Tenho hipotireoidismo, tem alguma contraindicação? Não, fique tranquilo. Você só vai diminuir um pouquinho, talvez dos excessos dos verdes, mas vai utilizar com certeza. Eu já tive pessoas que tiveram muitos bons resultados. A gente vai dar uma orientação para vocês, como que a gente observa se está dando certo? Para você, você vai observar e falar assim, Nutri, olha, eu tô sentindo uma dor de cabeça, tô sentindo aqui um pouco de sensação de desconforto, tô sentindo câimbras, o que eu faço? Lembrando que dentro da plataforma, você vai ter uma informação importante lá, que são as crises curativas. Diante das crises curativas dos primeiros dias, que envolve a desintoxicação, quanto mais intoxicado o seu corpo tiver, mais tendência a algumas crises curativas você pode ter, então tá lá. Fraqueza, náuseas, vômitos, diarreias. Então pode ser que aconteça isso com alguns de vocês, pode ser que não. O que você vai fazer? Tem as intervenções recomendadas ali para cada ponto. Eu atendi o Luciano, ele não tem redes sociais, né? Mas eu atendi o Luciano, ele com uma fibromialgia terrível, e com o luto do pai e da mãe, perdeu a família há 2 anos, incansavelmente vivendo aí uma luta para recuperar o seu estado de saúde do corpo, com todas as medicações, tratamentos médicos, nada dava certo. Por incrível que pareça. Primeiro, os primeiros dias ele falou assim, Aline, eu vomitei até... E ele é cearense, né? É nordestino, essa é a palavra. Ele é nordestino, ele falou assim, eu sou comedor de carne nato, eu preciso de carne. Tanto que ele deu uma deslizada e comeu só assim 2 porçõezinhas de carne, deu uma mastigadinha só para dar aquele alívio do vício, né? E depois ele retomou a desintoxicação. Mas ele falou assim, Aline, eu vomitava tanto, mas ele persistiu. E ele falou, Aline, há 2 anos eu não sei o que é ficar sem dor. Ele chorava. Porque a alimentação e esse processo de limpeza vai direto no alvo do problema. Ele vai no alvo, que é as células. A gente precisa fazer essas células entender que elas estão se alinhando novamente. Porque a doença é o seu corpo atacando você mesmo, dizendo o seguinte, eu não estou dando mais conta, estou perdido, não sei mais o que eu estou fazendo. Ele te auto-ataca, principalmente as doenças autoimunes, tá? Então, olha só, já fiz um processo semelhante e no 4º dia me senti mal e fiquei sem saber o que fazer. Acabei quebrando o protocolo. Tá vendo, Nanda? Isso daqui é uma crise curativa. Então, vocês vão perceber que alguns vão ter aí essas dores de cabeça, alguns desconfortos por volta do 3º, 4º, 5º, 6º dia. Quanto mais intoxicado, vai apresentar sinais um pouco antes, tá? Quanto menos intoxicado, menos reações. Então, é importante que vocês conseguem aí, dentro de todo o processo de assistência,
ter as respostas que vocês precisam, tá? Fiquem tranquilos. Olha, tem uma galera aí com coração. Vocês são maravilhosos. Obrigada, viu? Pedi para vocês mandarem para dizer que vocês estão junto comigo. Muito bem. Vai ter consultas individuais durante a maratona? Gente, o individual como uma consulta nutricional é impossível. Mas é muito mais do que uma consulta nutricional que a maratona te oferece. Eu te garanto, você jamais apresentaria aí um aprendizado e uma mudança num processo como esse sem ser a maratona. Eu te digo e te garanto. A minha consulta nutricional, eu geralmente atendo a pessoa em torno de 1h15, 1h30, faço um autoconhecimento dela para que eu identifique problemas e monte um planejamento alimentar. Dentro da maratona você vai ter assim, ó, gente, é infindável os benefícios. Eu te garanto, eu dou a minha palavra com isso, com toda certeza, tá? Devido ao déficit calórico, continuar fazendo esporte de alta intensidade é recomendado. Eu fiz CrossFit no meu processo de limpeza orgânica. E dá conta, porque você tem energia. E, inclusive, passei a fazer os meus treinos todos em jejum. E depois eu chegava e tomava, comia minha pratada de comida aí, porque é importante, tá? Você vai sentir o seu corpo. No segundo dia, para quem não tem muita reserva de energia, você talvez vai ter que dar uma desacelerada nos treinos e fazer uma caminhada, né? Ou às vezes ficar até em repouso, mas depois, assim que começar a ingerir os alimentos mais consistentes, você vai conseguir fazer o treino pesadaço, tá? Pode garantir, eu tenho certeza. Tem aí a Kelly, que geralmente a Kelly é uma das participantes das maratonas passadas, ela faz treinos pesados de CrossFit também, tá? Quem tá amamentando pode fazer essa maratona. A recomendação é que não faça a detox prévia, né? Os 4 primeiros dias aí do processo, mas já entre nas frutas ou passe por um dia de sucos e segue adiante. Pode até começar no 3º dia, é recomendado sim. Só recomendamos que não utilize certos tipos de chás, porque cientificamente não tem efeitos, não tem comprovação dos efeitos teratogênicos aí em relação a mandar esse nutriente, esse componente para o leite ou até mesmo para a placenta em caso de gestantes, tá? Para quem tem problemas de estômago, esofagite. Esofagite é inflamação do esôfago, né? Porque às vezes tem muito refluxo, às vezes tem muita azia, consome alimentos com má combinação. Então, nesse caso é importante que vocês entrem sim dentro do processo da maratona, porque essa desinflamação vai acontecer, porque você vai usar e saber fazer as combinações certas. Até os horários em que você vai comer frutas doces, frutas ácidas, tem as combinações que são importantíssimas para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui as solicitações que estão me fazendo, só para dar uma cancelada aqui, para eu não perder as perguntinhas importantes de você. Quem tem problema, ok? Não me dou bem com chás por causa dos refluxos. Nasce, você vai perceber que não é o problema, os chás não interferem no seu refluxo. O refluxo tem outra origem. É como você come, se você come bastante e vai dormir, se você é estressada, tudo isso tem relação e você vai perceber, eu te garanto que você vai ter melhoras diante disso, porque desinflama, principalmente os chás, eles são direcionados especificamente. Por isso que nós temos apenas aí uns 5 tipos de chá substitutos. Você não vai usar um chá verde, você não vai usar um chá mate, não, você vai usar os chás certos para as causas certas, tá? Não recebi o link do cadastro nem o valor. Gabi, você vai perceber o seguinte, vai ali no link da bio, na parte da bio, ali embaixo da minha foto, que já tem o link de acesso para inscrição. E lá você vai ter as informações e, obviamente, que quando você fizer o cadastro pela Hotmart, o e-mail vai chegar para você. Fique ligadinho, vai lá no spam ou vai também no lixo eletrônico que as informações estarão lá, tá bom? Karine 2014 GT. Não gosto de tomar chá da manhã. Tenho que seguir todas as refeições ou posso pular?
Eu recomendo para vocês vivenciarem as experiências, vocês vão sentir o corpo de vocês, tá? É importante a utilização do chás, quanto mais hidratados nesse dia, quanto mais utilizando os princípios ativos dessas ervas, mais vocês limparão o seu corpo. Mesmo não gostando, a gente pede para dar uma insistida. Se você sentiu sensibilidade com um tipo de chá, substitua pelo outro. A gente dá todas essas recomendações, não tem problema, tá? As preparações vão tomar muito tempo na cozinha? Não, e nem vai sujar o seu fogão. Olha que bênção. Não vai precisar ter gordura na fritura, não vai precisar fazer um monte de coisa. Então, quando você fizer os germinados, você vai poder deixar eles guardados na sua geladeira aí até um período de 8 a 10 dias. Então, você vai entender aí, dá para você lavar os vegetais com antecedência. A gente tem algumas indicações ali para vocês prepararem. Os leites que vocês forem fazer, dá para consumir em 3, 4 dias, até estragar, obviamente, né? Mas eu sei que vocês não vão deixar de desperdiçar. Então, assim, tem muitas preparações que vocês podem fazer antecipadamente para se organizar, tá bom? Então, vocês vão perceber que algumas coisinhas vocês vão levar um pouquinho mais de tempo, mas vocês vão antecipar aí o preparo da semana com certeza. Começaremos em que dia? Eu reforcei já algumas vezes no vídeo, né, desde o começo. Nós vamos começar o primeiro dia de detox, dia 16/4. Dia 16/4. Após os 40 dias, como será o processo de emagrecimento? Olha só, vocês receberão aí alguns protocolos e alguns cardápios sugestivos. Vocês podem permanecer. A sugestão é o seguinte: pessoas que têm patologias muito aguçadas, o ideal é que elas fiquem até mais do que 40 dias no cru. Mas eu quero que você tenha a liberdade de você escolher isso quando você perceber os benefícios. Já tivemos pessoas que avançaram aí fazendo mais de 1 ano de dieta crua porque percebeu tantos benefícios que não queriam aí voltar atrás. Obviamente que a gente não vai viver de cru para o resto da vida. Os cozidos, eles entram aí para uma questão de prazer, de satisfação, para você se tornar uma pessoa sociável também, né? Então, vocês têm algumas recomendações importantes aí, um percentual em que vocês vão ingerir de crus por dia e pode sim consumir os cozidos. Eu vou orientar vocês a cada encontro, fiquem tranquilos. Vocês serão realmente conduzidos por mim, eu vou segurar na mão de vocês aí, tá bom? Estou passando pela recuperação de uma cirurgia no pulso devido a uma queda. Ô, Bel, vai dar tudo certo essa recuperação, a gente já se falou, né? Estou receosa, vou esperar a próxima. Olha, se você entender, não sei se é porque você não consegue preparar as coisas, mas o processo da recuperação pós-cirúrgica, com uma limpeza como essa, ela é muito mais rápida, tá? Porque o seu corpo está desintoxicado, inclusive dos medicamentos, e você passa a reagir aí com a interação vitamínica de todos os nutrientes e os minerais que vocês vão receber. Isso é importantíssimo para o processo de restabelecimento, tá? Então, por exemplo, meu marido quebrou, foi atropelado aí de bike e ele machucou aí, quebrou 2 ossinhos no corpo. A alimentação é fundamental também para colagem do osso, para desinflamar, para recuperar tecido. Então, é uma liberdade que você tem, viu, Bel? Mas vai ser muito bem-vinda se você entrar dentro do processo também. Já respondi um pouco sobre hipotiroidismo, né? Não tem impedimento nenhum, tá? Já estou dentro, mas fiquei com essa dúvida. Não se preocupe, vocês vão receber nas próximas semanas já o segundo, o terceiro módulo, e inclusive aí o mapa de agendamento da maratona, tá? Preciso entrar no grupo, como faço? Vai lá no link da bio, se inscreve e você já vai ter aí no seu e-mail todos os acessos, inclusive código para você acessar ali e assistir o primeiro módulo. Nós só vamos liberar os próximos módulos depois do término das inscrições. O carrinho de vendas, né, o carrinho de ofertas para vocês estará disponível até a terça-feira, às 11h59 da noite. Então é importante que a gente tenha aí um planejamento, tá bom? O valor do investimento, Nancy, gostei. Isso sim, investimento é isso. É algo que muda a sua vida para o resto da vida e que você não perde de forma nenhuma, tá? O valor do investimento você pode fazer até em 12 vezes de R$48 ou pagar uma vez só de R$497, aí sem juros no cartão de crédito. Se você parcela, a cada parcela, a Hotmart, a operadora do cartão, ele também acresce aí um pouquinho dos juros, mas não vai ultrapassar de parcelas no valor de R$48, tá bom? Como assim patologias muito aguçadas? Câncer, nódulos,
fibromialgia, artrite, artrose, reumatismo. Gente, quem tem reumatismo, fibromialgia sofre muito, né? Então é importante entender esses processos aí. Eu só não sei a pergunta que você está fazendo, Gabriel, porque eu posso estar respondendo algo que eu posso estar respondendo algo que eu não entendi a sua linha de raciocínio. Todas essas patologias, elas são muito efetivas nos tratamentos, tá? Mas depois você me responde aí de novo a sua pergunta por completo para poder ficar mais fácil para eu entender e te ajudar. Tô pensando muito nisto no protocolo, seria um grande desafio para mim. Gente, grandes desafios, grandes libertações, grandes realizações. Gente, cada dia vencido é uma vitória. Você comemora, celebra, fica tão feliz que até a sua autoestima fica melhor, tá? Então a gente acostumou a fracassar, porque a gente ouviu talvez os pais dizendo que a gente não podia, que isso era bobagem. Vocês vão encontrar tanta gente dando risada da cara de vocês, falando assim: ai meu Deus, lá vem. Não acredito que você tá nessa dieta maluca. Pra quê? Come uma pizzazinha, só uma pizzazinha. O que vai ter de gente sabotadora, destruindo os teus sonhos, os teus objetivos. Se você não tiver objetivos claros, você fracassa, tá? É só cru 40 dias? Cris, é sim, meu amor. Mas é muito bom, viu? Fome você não sente. Vai sentir uma vontade de uma macarronada, de uma lasanha, de uma pizza, de um arroz do feijão, às vezes. Mas vocês vão conseguir porque tem muitos objetivos, tá bom? Entendi, Bel. Mas, então fica preparada. Depois que você conseguir mexer as mãos, lavar os vegetais, fazer tudo bonitinho, você vai conseguir, tá bom, meu amor? Não estou tão segura psicologicamente, mas estou precisando urgente. Paulinha, querida, não se preocupe, segura na mão de Deus e vai. Tenha certeza que você vai viver um dia de cada vez. Eu costumo dizer que as pessoas pensam muito daqui 40 dias, daqui 10 anos. E eu faço uma pergunta para você. Como que vocês querem estar daqui 5 anos? Como você quer estar daqui 10, daqui 20, daqui 30? Se você estiver com a mesma condição de saúde e de vida de hoje. Vai estar bom ou vai estar ruim? Então, assim, não pensa muito algumas coisas. Não espere a motivação para você mudar. Seja disciplinado e saiba o que você tem que fazer. Se é certo, vai e faz, tá bom? Com certeza. Qual a ordem do processo? Vocês vão passar... qual a ordem do processo? Peraí, Gabriel, deixa eu entender a sua pergunta. A ordem, vocês vão passar pelos 6 dias de desintoxicação prévia, 2 dias de chás, 2 dias de sucos e 2 dias de frutas. Nessa sequência, 3 etapas na desintoxicação prévia. Depois, no 7º dia em diante, vocês entram já com alimentação crua, germinada e assim por diante. Aline, o meu maior problema é o doce. Ok, foca na solução. Quem foca no problema é sabotado. Se você foca no doce... Começo dizendo, não tenha doce nem no seu armário, nem na sua geladeira, nem no seu guarda-roupa, tá? Então começa pensando aí, tudo aquilo que te sabota, te fica longe. Tem um verso bíblico que diz assim, resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. O que é resistir? Se você encontra a possibilidade de lutar contra ele, não tendo na sua casa, tá tudo certo. Se ele que é o seu maior dano, enfrenta e vive um dia de cada vez com muita oração. A Nutri aqui não cura ninguém, viu? Eu não sou curandeira, não sou milagreira, mas eu confio no Deus no qual... prescreveu essa dieta para nós, tá? Então pense nisso com muito carinho e avance, viu? Analice, vai dar tudo certo, tá? Você acha que consigo ficar sem? Muitas pessoas tiveram os relatos, vocês vão perceber que o paladar de vocês vai estar aguçadíssimo, a vontade excessiva dos doces tem a ver com desequilíbrios hormonais e processos inflamatórios e uma baixa ingestão de vitaminas e minerais no café da manhã. Envolve comportamento e como seu organismo está reagindo. Eu vou ensinar vocês, tá, Gabriel? Fique tranquilo. Dentro da plataforma vocês vão ter todas as informações com protocolos e tabelas. Moro sozinha. Isso vai facilitar muito o processo. Eita, Paula, é pior que é verdade. Olha, sozinha ninguém te sabota, mas é importante a gente conversar com os nossos familiares. Então, marido, olha, eu tô entrando agora numa detox, num processo, você me ajuda? Pelo amor de Deus. Eu lembro que quando eu fiz a minha, no 5º dia meu marido foi fazer uma pipoca. Gente, pensa um cheiro delicioso.
Gente, é assim, são as lutas, mas eu não podia fazer com que meu marido se sentisse na obrigação de vivenciar experiências, as minhas experiências, mas eu precisava pedir para ele me apoiar. Então é importante essa comunicação. Tem gente que às vezes quer fazer escondido o processo, não precisa fazer. E lembre-se, você não precisa provar nada para ninguém, prova para você mesmo e tá tudo certo, tá? Faz uma despedida da comilança antes do... Misericórdia, Nanda! Juiz nessa cabeça, criatura. Não faz despedida não, tá? Tireoidite de Hashimoto, algum impedimento? Não, eu tenho tireoidite de Hashimoto controlada, graças a Deus, você vai conseguir. Gente, vai dar um estresse de 3 dias, aquele mau humor, vontade de bater a cabeça na parede, de enforcar mas é normal, é porque você tá tentando assumir o controle da sua vida e das suas vontades, fique tranquilo. É justamente nisso que estou pensando, na recompensa, não, a recompensa vai valer, viu? Com certeza. Perfeito, tudo que você foca, expande, é isso mesmo, Lid, foca. Gente, eu fiz, funciona, vocês conseguem, Vilma, perfeito, lindona, muito obrigada. Amo pipoca, todo mundo gosta, né? Mas juízo aí também, nesses dias não vai usar não. Meu marido vai fazer comigo, lindo de ver, isso aí, VV. Pessoal, peçam ajuda. Crianças de 9 anos também podem fazer. Se você tiver filhos aí que querem entrar, que tá gordinho, que tá com problemas, faz a família toda, tá? Vai ajudar bastante. E minha dica, e para eu finalizar esse vídeo, falta 10 minutos para 7, a minha dica importantíssima para você é assim, ó, eu aqui em casa, quando eu entro num processo, eu deixo antecipado algumas preparações. Então eu deixo feijões cozidos, já temperados, porque o cheirinho do alho e da cebola na hora da detox é desafiador, né? Você tem vontade. Eu vou compartilhar com vocês as minhas sensibilidades aqui. Eu lembro que no 5º dia eu tava assim, Gilson do céu, que vontade de comer uma coisa salgadinha. E eu fui fazer o almoço para ele, arroz e feijão. Pensa um arroz delicioso que eu fiz aqui. E eu falei assim, Gilson... Aí deu uma leve grudadinha no fundo da panela e eu gosto desse arroz assim. Sabe o que eu fiz? Peguei uma colher de sopa, coloquei na boca e fui chupando o caldinho do arroz. Olha que coisa. Mas eram minhas estratégias. Cada um vai encontrar a sua. Se você está diante daquela situação e você se sente vulnerável, fica longe dela, tá? Então vamos criar estratégia que vai dar certo, tá bom? Olha só, ninguém mais fez nenhuma pergunta, nós vamos finalizar o nosso processo e eu gostaria de fazer uma oração por vocês, para que vocês tivessem clareza, força, tá? Meu filho de 12 anos está com a parte superior do estômago inflamada e lateja, tadinho. Ele precisa fazer, Tânia. Se tá inflamado, olha só, gente, muitas doenças sérias começam no tubo digestivo. Se o estômago já não tá muito bem, ou tá com muito ácido, ou com pouco ácido, esse intestino vai receber aí bactérias muito ruins. A microbiota, ela tem uma função importante, tá? Então, é muito importante que ele faça, se você conseguir, mas não obrigue ele, tá, Tânia? Converse e fala, filho, isso daqui é importante para você por isso e por isso. Todo mundo tá junto, a gente tá junto nessa, tá bom? Então, você vai experimentar isso. Se ele não gostar, e eu digo para vocês, o germinado não é a coisa mais deliciosa do mundo, tá? É um sabor, assim, que você vai agregar com temperos, você vai fazer... tentar utilizar os grãos que mais você curte e tem aí as dicas dentro da plataforma, mas é importante que vocês não obriguem as crianças a fazerem, mas vão fazendo adaptações porque já vai ter resultado. Então, se você está acostumado a dar para a criança aí café com leite, achocolatado, né? Leite, açúcar, chocolate, um pão com manteiga. Opa, se ele passar a comer uma fruta, né? Utilizar a aveia, as sementes, já vai um grande progresso. É um processo importante. E, gente, eu digo o seguinte, eu falo para você, se você tem dificuldade com qualquer coisa, ou consumir vegetais, ou consumir chás, a cada vez que você for tomar um copo, comer, dar uma mordida na comida, fala assim, Senhor, eu sei que isso daqui vai fazer bem para o meu corpo, eu sei que isso daqui é para me restaurar e eu te peço, por favor, abençoa. Eu sei que as tuas bênçãos já estão aqui. Ora a Deus, Senhor, dá-me forças, muda o meu paladar que está estragado, está precisando de uma transformação e Deus vai te abençoar. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez, tá bom? Lembre-se da promessa, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Papai do céu está aí do seu lado, filho. É Ele que luta as suas batalhas junto com você. Não lute sozinho jamais, tá? Eu fiz 30 dias. Uma dica, coma primeiro e alimente a família depois.
Yes, Lid, muito boa dica. Já tem lá a preparação sua no caminho. Já tirei muita coisa da minha alimentação, como carnes, refrigerantes, açúcar branco. Perfeito, Ângela, isso mesmo. Fiz redução de estômago há 7 anos. Pode fazer? Lu, no começo a gente recomendava o seguinte, a pessoa, se ela não tem estômago, a gente pede para não fazer, obviamente, né? Tem gente que faz o bypass, que é a mais agressiva das cirurgias bariátricas. Mas nós tivemos um caso aqui, que foi a Clélia. A Clélia, ela fez a redução de estômago, fez a bypass e ela entrou na maratona para ajudar a filha, que precisava emagrecer. Tem um relato dela aí no feed também. E o que aconteceu? Ela entendeu que ela estava engordando de novo. Por quê? Quem geralmente faz bariátrica, que se não trabalha a mente, volta a engordar dentro de 5 anos, tudo de novo. É muito melhor entrar nesse processo que você está agora, da maratona, do que fazer aí esse processo de muito invasivo de cortes, né? Então, assim, você pode fazer, mas vai manter as suas suplementações que são prescritas pelos médicos, tá? Então, você precisa utilizar essas suplementações que são oficiais, que você vai ter que usar para o resto da vida. Outras, se você usa por conta própria, eu até recomendo você não utilizar e seguir aí nos benefícios da plataforma, da maratona, que vai dar certo, tá? Pode ficar à vontade, viu, Lu? Fiz bariátrica, tive filhos, desde então não consigo emagrecer. Será um desafio. Mas vai dar certo, Laís. É desafio porque o problema tá aqui, ó. Tem gente que fala assim, não vou fazer a maratona porque tá caro. Gente, não é tá caro, o problema tá aqui, ó. É o problema que você tem com relação com dinheiro, que você acha que você não merece, você se sabota. Por que não é caro um ovo de Páscoa agora, que tá 70 conto aqui no Brasil? Porque não é caro porque é uma prioridade. Para quem gosta, não é caro, né? Então, assim, a gente tem que entender que dá certo, meu amor, vai dar certo. Há um mês atrás fiz uma monodesintoxicação de 7 dias, só com frutas. Muito bom, mas esse processo é um pouco mais profundo, tá, Solange? Vou te avisando porque envolve algumas outras ações. Para vocês terem noção, desde o primeiro dia vocês fazem alguns tratamentos naturais, alguns tratamentos terapêuticos. Segundo dia tem uma limpeza intestinal que eu ensino vocês, embora não seja algo obrigatório, principalmente para pessoas com problemas renais, tá? Então é importante. Lembrando, pessoas que têm aí, que fazem hemodiálise, é o ideal que não façam a maratona, tá? Então, problemas renais crônicos, não aconselho a fazer sem uma supervisão de perto, tá? Não pude entrar antes, ainda tem como entrar no programa para quem fez a inscrição. Matos G. Lima. Tem sim, minha querida. Você vai perceber que já dá assim, ó, no link da bio aqui embaixo no Instagram, já tem aí o acesso, aí você coloca suas informações ali, faz o seu pagamento e vai receber informações no e-mail de acesso também, tá? E já vai ter acesso ao primeiro módulo da maratona. A Jéssica, que não tá aqui, ela é de fora do país, já assistiu já todas as aulas hoje que ela teve, já mandou resposta para mim, tá? Ainda não fiz minha inscrição, o dia foi bem corrido, acabei me esquecendo, não tem problema, até dia 6/4, terça-feira que vem agora, você consegue fazer ainda a sua inscrição até 11h59, passou disso, as inscrições serão encerradas sem misericórdia, aproveite que a porta da graça está aberta, entendedores entenderão. A live vai ficar salva? Vai sim, meu amor. Quero compartilhar com a minha prima. Isso aí, compartilhem, dica para Deus e o mundo com quem vocês quiserem. A Solange, não dei continuidade, por isso vou fazer. Muito bem, e você vai ter uma grande experiência, tá? Fique tranquila e pode acreditar nisso. Mas até dia 6 você pode fazer a inscrição. Obrigada, Lid. Aline, você sempre fez esses protocolos, já vai fazer aí 1 ano e meio que eu tenho dado suporte, já foram centenas de pessoas restauradas, louvado seja Deus por isso. Deus me deu esse propósito no começo da pandemia. Primeiro dia de pandemia eu estava me mudando, sou esposa de pastor, e todas as vezes que a gente tem uma profissão e como esposa de pastor a gente muda muito, e eu falei, Senhor, o que eu vou fazer de novo? Vou começar do zero de novo. E Deus colocou no meu coração, por conta de uma experiência que eu vivi na própria pele,
E eu orei a Deus, falei, Senhor, eu quero amar as pessoas, me ensina a amar as pessoas, cuidar das pessoas e ajudar elas a terem um novo sentido. E Deus me deu, que é cuidar de vocês, e tá dando muito certo. Tô muito feliz por isso, tá? Tem dado certo. É só ir lá ali nos destaques, vocês vão ver aí alguns bons relatos. Não tem a metade do que eu já ouvi, mas é importante, tá bom? Gente, é muito bom, gratificante, tem muitos benefícios, visível e mental. Vilma, você é maravilhosa, obrigada. No meu caso, estou abaixo do peso. Pode fazer, Tânia, existem algumas estratégias pontuais para você, embora haja um pequeno emagrecimento no início natural de todo mundo que fica nos chás e nos sucos, tá? Mas vai dar certo, a gente pode fazer alguns ajustes, tá? O valor foi divulgado? Foi sim, e tá lá no link da bio para você fazer aí até em 12 vezes, se você quiser, tá? Vai beber água, querida. Ah, eu preciso, Beth, mas Bel, daqui a pouco eu já tô acabando, daqui 2 minutos. Mari... Posso continuar tomando minhas vitaminas no decorrer da maratona? Se não forem vitaminas prescritas por médicos com uma intenção específica, não precisa, tá, Mari? Você vai perceber que o alimento já vai te proporcionar isso. Fique tranquilo. Se eu fosse você, eu suspenderia e voltaria a utilizar depois dos 40 dias, se precisar. Gente, suplementação só é recomendado se o seu corpo realmente precisa. Nós estamos gastando dinheiro com coisas às vezes que não precisam, tá bom? Pessoal, eu acredito que a gente já atendeu aqui a todas as perguntas necessárias, então tem perguntas repetitivas, essa live vai ficar gravado, vamos ter sim novos durante os anos, mas eu quero dizer o seguinte, Deus nos deu um dia de 24 horas, eu não posso pensar só lá na frente. Então, se hoje eu tenho a possibilidade de fazer escolhas, vamos fazer hoje, não é verdade? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Vocês têm percebido, tanto quanto eu, o quanto a vulnerabilidade da vida humana está em decadência. Os nossos dias são curtos, né? Então pensem nisso. Minha bebê tem 9 meses, pode fazer? Recomendo, pode fazer sim, a Cássia. Se você estiver dando menos mamadas para ela aí, umas 2 a 3 vezes por dia, você pode fazer sim, tá? Já atendi pessoas nesse caso. Gente, vamos fazer uma oração pra gente acabar? Eu preciso finalizar. Eu acho que eu já fiz, né? Não sei, agora eu tô até na dúvida. Vamos orar. Paizinho querido, eu peço uma bênção novamente para todos esses lindos maratonistas, que as tuas bênçãos para todos esses seguidores meus aqui dessa página importante, que o Senhor continue os abençoando, dando a eles força, inteligência, sabedoria, restaurando-os, que esse período da Semana Santa nós possamos entender que a Páscoa não é o chocolate, mas é sim Jesus Cristo que veio nos trazer liberdade de vida, nos trazer restauração, e queremos pedir que o Senhor faça parte das nossas escolhas e decisões nos próximos dias, que o Senhor participe de todas as nossas escolhas. Temos muitos desafios, algumas pessoas aqui passam pelas suas lutas muito profundas pessoais, mas eu peço que ainda assim o Senhor possa, por favor, Pai, estar do ladinho dessas pessoas, fortalecendo elas e dando da tua paz e da tua alegria e a certeza dos teus cuidados. Pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém. Boa noite, seus lindos. Deus abençoe. Sucesso para vocês. Depois a gente conversa mais. Qualquer coisa, pergunte aí nos comentários que ao longo dos dias eu vou respondendo para vocês, tá bom? Beijão, fica com Deus. Vou desligar e vai ficar salva essa live, tá? Tchauzinho.